Esse vídeo não é para todo mundo, mas se você sentir que é para você, confie. Este canal vem passando por grandes transformações, né? Mas essas transformações, elas são um reflexo da transformação que está acontecendo dentro de mim. E aconteceu algo nesse fim de semana, aliás, no fim de semana passado, que eu preciso compartilhar com vocês. Bom, esse vídeo vai ao ar exatamente uma semana depois de uma visita que eu fiz à minha irmã. E você vai entender o que essa visita tem a ver com as transformações desse canal, com as transformações internas aqui da pessoa que vos fala. E o que essa visita tem a ver com você, inclusive. Bom, na sexta-feira eu tive um sonho com a minha irmã. E esse sonho acabou mexendo comigo. Mexendo em feridas que eu nem sabia que ainda estavam ativadas. Esse sonho, na verdade, mexeu com uma versão antiga minha. Ou melhor, com versões antigas minhas. E sim, os sonhos são mensagens do nosso inconsciente. E o meu inconsciente estava querendo me mostrar que ainda existia culpa. Na hora eu não me toquei, né? Mas na madrugada da sexta-feira para o sábado eu tive esse sonho. E aí no sábado eu comecei a conversar com a minha irmã e resolvi ir visitá-la. A princípio essa visita na minha cabeça, eu estava pensando que eu ia lá só para doar o meu tempo, doar a minha energia, sem receber nada em troca. Olha, é uma crença limitante, porque tudo é uma troca. Eu achava que eu estava indo lá só para doar meu tempo, minha energia, minha presença para ela, para minha sobrinha. Mas eu saí com bastante coisa de lá, com bastante aprendizado, com bastante insight, com bastante revelação. E a culpa que esse sonho ativou, na verdade ele não ativou, a culpa estava lá quietinha, né? Era a culpa lá do tempo de infância. Nossa, bastante aqui. Eu sou mais velha que ela 2 anos e a gente brigava muito. Existia ferida de rejeição. E eu rejeitava ela, de todas as formas. Era a agressividade física, né? Chegava a bater nela, a falar coisas. Éramos 2 crianças, eu não sabia o que eu estava fazendo, estava repetindo um padrão. Contando aquilo que estava dentro de mim na pessoa mais próxima, mais vulnerável a mim, né? Que era ela. Então esse sonho, ele ativou essa culpa. E aí o que eu fiz? Na minha cabeça eu achava... Inclusive, né, esse movimento de eu vou fazer pela outra pessoa sem esperar nada em troca, pode estar escondendo uma culpa aí. Faz sentido? E lá fui eu fazer a visita, né? A princípio estava tudo muito bem, tudo muito bom. Eu percebi alguns padrões, algumas coisas de repetição. E quando eu percebo na hora, eu já mudo a minha postura interna, já mudo o meu olhar sobre o que está acontecendo. Era um padrão entre nós 2. Eu me senti inferior a ela e ela também se sentia inferior a mim. Então a gente vivia na comparação, porque os adultos faziam essas comparações entre nós 2 e isso a gente acaba internalizando e acaba fazendo uma com a outra. Então ela foi muito pro lado dos estudos, as pessoas falavam muito da minha beleza, então ficava essa comparação, né? Uma é melhor nisso, outra é melhor naquilo, e eu percebi isso. Mas aí na mesma hora eu já mudava, né, a postura e tal. E aí quando eu voltei para casa, à noite, quando eu fui dormir, a minha cabeça não deixava eu dormir. Um sentimento de culpa, um vazio, um buraco muito grande. E eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que tinha alguma coisa para eu olhar, mas eu não sabia exatamente o que era. Se você tem esse padrão de, ao visitar uma pessoa, né, ao se encontrar com uma pessoa com quem você conviveu por muito tempo e a convivência não era, né, amigável, é comum. Se você tem esse padrão de se sentir culpado depois, talvez porque você não está sendo você mesmo ali com aquela pessoa. Nem ela está sendo ela mesma com você.
E aí a cabeça fica revisitando, né? Revisando o que foi falado, o que deixou de falar, como teria que ter falado, enfim, aquela ruminação mental. E sem saber exatamente ainda o que era, eu falei assim: se eu visitei ela por culpa, eu me liberto desse peso, eu me libero, eu me acolho, tá tudo bem, eu me perdoo por isso. Se eu fui até lá com sentimento de culpa, eu me perdoo por isso. E só assim eu consegui dormir. E aí na segunda-feira foi que eu fui entender o porquê. Eu sou representada pelo arquétipo do eremita, número 9, na minha data de nascimento, a numerologia pelo tarô. Eu sou taróloga também. Então, eu sou representada pelo número 9, que é o arquétipo do eremita. Ela também, tanto pela data de nascimento dela, quanto pelo signo, porque o signo de Virgem é representado pelo eremita. E eu não estava respeitando o meu arquétipo natural. Isso, inclusive, entra nessa questão de uso de arquétipos. Se você já usou arquétipos para determinada coisa e não funcionou, não é que não funcionou. Você precisa entender qual é o seu arquétipo natural. Se você não respeitar o seu arquétipo natural, você pode usar qualquer tipo de arquétipo. Sereia, Cleópatra, tigre, sei lá o que mais, que não vai funcionar. Porque tem muita coisa que você está negando aí. E eu neguei o arquétipo do eremita a vida toda. Porque eu queria pertencer. Porque eu queria provar o contrário. Porque eu queria convencer as pessoas. Porque eu carregava uma ferida de rejeição muito grande. Esse arquétipo, o nosso arquétipo natural, ele vai se manifestar naturalmente na pessoa. Então, eu sempre fui uma pessoa mais introspectiva, mais calada, mais na minha, mais observadora, mais fechada, não fechada num sentido ruim. Não que eu não goste de socializar, não que eu não goste de sair, mas tem um momento certo para isso. Isso é uma das frases do eremita, tem um momento certo para cada coisa. Só que de tanto ouvir que eu parecia uma velha, que eu parecia um bicho do mato, que eu ficava me escondendo, eu comecei a negar o meu arquétipo a vida toda. Então, eu parecia ser uma pessoa muito extrovertida, a da galera, a da balada, né? Usava a bebida como uma fuga, porque quando eu bebia, eu vinha pra fora e falava, e dava risada, e dançava. Hoje eu entendo que eu não preciso de nada disso pra me divertir, pra dançar, pra fazer o que eu gosto. Mas eu passei a vida toda negando esse arquétipo, porque eu não queria parecer uma velha, não queria parecer uma velha ranzinza. Inclusive, se você negar o seu arquétipo, se você é de Virgem, se você é do signo de Virgem, ou se você somar a data do seu nascimento, reduzir até o número 9, se der o número 9 na sua data de nascimento, você é o eremita. Seu arquétipo é o eremita. Se você for uma pessoa mais introspectiva, se você se sente bem sendo mais introspectivo, essa é a sua verdade. Se você acaba sendo o que os outros esperam que você seja, você não está feliz. E aí o arquétipo do eremita, ele vai se manifestar de uma forma extremista. Ele acaba se isolando muitas vezes com raiva, não quero ver ninguém, não quero saber de ninguém, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me quer. E ela também é uma eremita. O eremita, ele é um sábio, é um velho sábio. Ele usa a lanterna para iluminar o próprio caminho. Ele sabe o que é melhor para ele. Ele é um buscador da verdade dele, daquilo que faz sentido para ele. O que faz sentido para você
Muitas vezes não vai ser o que faz sentido para o outro. Só que o mundo coloca isso como errado pra gente. Não. Se você é uma pessoa introspectiva, não, está com depressão. Precisa sair, precisa ir pro mundo, precisa falar com as pessoas, precisa rir mais. Isso não faz sentido pro eremita. E aí o que eu senti nessa visita? Por mais que a negação. Por mais que estivesse tudo aparentemente bem ali, tinha um peso, tinha uma coisa pesada no ambiente. Nem eu estava sendo eu mesma de verdade, nem ela estava sendo ela mesma de verdade. E eu entendi ali, depois analisando, o eremita também gosta de analisar, né? Que a gente estava numa competição de eremitas. Porque desde criança, desde a infância, existia uma comparação muito grande entre nós. Então, o eremita é um sábio. O eremita é um buscador da verdade dele. E quando a gente impõe a nossa verdade aos outros, ninguém quer ser corrigido. Essa é a verdade. Ninguém quer ser corrigido, ninguém quer ser convencido do contrário. Porque cada um carrega a sua verdade. Inclusive, eu acredito que cada um tem um pouquinho de eremita. Porque o que faz sentido para você? Mesmo que seu arquétipo não seja o eremita. O que faz sentido para você, não para os outros. E a gente precisa bancar e sustentar a nossa verdade. Então, o fato de eu ter me revirado na cama sem conseguir dormir foi a culpa. Ativou uma culpa. Inclusive, essas emoções que a gente tenta esconder, né? Que a gente tenta esconder dos outros. Os complexos de inferioridade, a culpa, a vergonha, a raiva, a tristeza que a gente esconde das pessoas. Elas não querem ser rejeitadas, ninguém quer ser rejeitado, inclusive essas emoções, porque fazem parte de você, ou de uma versão anterior que você já foi. Não quer ser rejeitado. E por mais que eu falasse, não quero a culpa, eu devolvo, não sei de quem que é isso, eu sei de quem que é essa energia, eu não quero não, eu devolvo. Se você acompanha o canal, você sabe, né? Se você tá aqui desde o começo. E aí eu comecei a acolher a culpa. Tá bom, é pra eu ver isso, é pra eu acolher? Qual versão minha sentiu muita culpa? Todas as versões anteriores sentiam muita culpa, porque quando você doa algo, seja o seu tempo, seja materialmente, se você doa algo de forma inconsciente e depois você se sente pesado, se sente injustiçado nessa troca, é porque você fez isso com culpa. E a culpa, ela quer ser acolhida. O medo quer ser acolhido. Ninguém quer parecer ser uma pessoa medrosa, né? Medo. E o medo, muitas vezes, ele se esconde atrás da agressividade. E o medo também é só um disfarce para uma tristeza muito profunda que a pessoa sente. Então, o buraco que eu senti no peito na segunda-feira, o vazio, era fome emocional, era fome de mim mesma. Só que eu fui lá buscar isso. Racionalmente, não, eu tô indo lá para doar. Eu tô indo lá porque eu estou evoluindo. Eu tô sendo uma pessoa evoluída. Eu tô sentindo um pouquinho de culpa, mas esse sonho ele me ativa um pouquinho de culpa, mas não é exatamente isso que eu tô indo fazer lá, não. Racionalmente, eu tava pensando isso. Mas o buraco é mais embaixo. Só que apesar de eu ser um eremita, ser representado pelo número 9, e inclusive nós estamos no ano de número 9, 2025, é um ano de fechamento de ciclos. Uma das coisas que acontece com o número 9, se você estiver num ano pessoal de número 9, eu já vou chegar nesse assunto, uma das coisas que podem acontecer, se você não estiver equilibrado nisso, é justamente ficar repetindo ciclos. Então, o que aconteceu comigo?
Eu não respeitei o meu arquétipo natural, eu repeti muitos ciclos. Eu ignorei muitos ciclos que precisavam ser encerrados em determinado momento e eu ignorava. Então essa visita ela me trouxe essa revelação do ciclo da culpa de muitos anos, não só da minha existência, mas de gerações. E eu te pergunto, que ciclo na sua vida precisa encerrar e que você está ignorando? E aí, apesar de eu ser um eremita, ser representado pelo número 9, estar num ano de número 9, né, 2025, o meu ano pessoal, que aí você soma a sua data de nascimento, a sua data do seu aniversário, né, o dia e o mês do seu aniversário, mais o ano em que estamos, o ano que você fez o aniversário. Então, a minha data de aniversário, mais 2025. E eu entrei nesse ano, eu estou vivendo um ano de número 6. E no tarô é representado pelos enamorados. Então é uma carta de reconciliação, é uma carta fala muito de relacionamentos. Eu não estava me lembrando que eu estava no ano 6. Inclusive o 6 de copas no tarô, ele é representado por essa reconciliação com o passado. Se reconciliar com o que passou. Perdoar o que passou, se reconciliar com o passado não significa necessariamente conviver. Principalmente se não for o momento. Principalmente se for um ciclo que chegou ao fim, mesmo que você ame. Essa visita também, ela me trouxe uma revelação sobre esse canal. Eu estava tentando me comunicar com uma versão antiga minha de uma forma desrespeitosa. E quando eu faço um vídeo aqui tentando convencer os outros do contrário, na verdade eu estou sendo desrespeitosa. Eu não estou deixando com que a pessoa, com que você que se conectou com o canal, que se conectou com o vídeo, viva a sua verdade, encontre a sua verdade. Então eu estava tentando me comunicar com versões do passado, versões minhas do passado, de uma forma totalmente desrespeitosa. E aí eu entendi por que esse canal não cresceu ainda. E era uma das coisas que eu buscava, o crescimento do canal. Não que eu não queira que isso aconteça, né? Não vou ser hipócrita, mas eu estava falando com pessoas, provavelmente, e depois do que eu disser aqui, talvez você deixe de seguir o canal, e está tudo bem se isso acontecer. É porque você não está se conectando mais com a energia que eu estou nesse momento. Mas não é mais o... Como é que eu posso dizer? Não é mais o... Ai, não tenho palavras para dizer. Não é mais aquele objetivo, não é aquela meta que eu tinha de tem que crescer o canal. Não. Eu tô aqui para compartilhar o que faz sentido para mim, o que funcionou para mim, a minha verdade. E se você se conecta com isso, é porque você também está buscando a sua verdade. Eu honro todas as minhas versões do passado e agora eu não preciso mais tentar convencer. Se isso faz sentido para você, é porque você está pronto para viver a sua verdade. Está pronta para viver a sua verdade. Então fique por aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para você.